Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem, da mesma forma como a colega, né, eu sou um gato preto aqui no meio do, do branco. Eu sou advogado, mas a proposta, trabalho na administração pública, então eu sou auditado por vocês, né? E dentro do escopo da apresentação do artigo, eu tentei trazer uma abordagem, que é a abordagem que eu vou estar utilizando agora no doutorado, para a gente conseguir enxergar até que ponto a gente pode utilizar a inteligência artificial para tomar as decisões dentro dos nossos atos administrativos. E para que colocasse isso como uma proposta válida, a gente precisou trazer alguns pressupostos e alguns casos também validados, onde ela foi utilizada de uma forma como a gente conseguisse que as decisões fossem tomadas mais rápido e a gente pudesse tentar, pelo menos, porque isso é impossível, tá dentro da própria limitação do ato administrativo em si, a finalidade, principalmente o motivo, você conseguir diminuir a carga de um desejo arbitrário do gestor na tomada de uma decisão que vai causar um grande investimento, que posteriormente vai ser submetido a vocês em auditoria. Então, foi mais ou menos essa a premissa que foi preenchida. Eu vou trazer algumas considerações básicas para vocês a respeito. O meu currículo é o que menos importa aqui, eu sou só um enxerido. Em relação à premissa do artigo, ele era no contexto de cidades inteligentes. Muito nós temos falado de cidades inteligentes, só que esse conceito, ele é um conceito ainda etéreo, porque embora a gente tenha balizas, a gente tenha conceitos que são trazidos na legislação, mas cada governante, ele entende a sua cidade como inteligente partindo de um pressuposto diferente. Pode ser que seja muito familiar para vocês, dependendo do estado onde vocês estejam, achar que cidades inteligentes são cidades monitoradas com câmeras, né? Que cidades inteligentes são cidades que têm sensores, quando o próprio conceito ao qual cidades inteligentes foi trazido, ele é um conceito muito mais ligado à entrega efetiva para o cidadão e à forma como ele goza daquele espaço. Então a gente bebe muito mais de uma fonte mais urbanística, mais sociológica, do que propriamente um conceito trazido mesmo do nosso juridiquês, né? Então eu trouxe essa reflexão para falar justamente de que se a gente não for capaz de tornar ela justa e sustentável, ela nunca será inteligente. E logo, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente tem que entender que essa sustentabilidade ela deveria atingir a população da maneira mais uniforme possível. É claro que o poder público ele enfrenta limitações, algo que há muito tempo, quando eu ainda estava na faculdade, embora não pareça, já faz uns 20 anos, a gente já falava da reserva do possível, só que essa reserva do possível e a decisão arbitrária tomada por motivos ali feudais, ela acaba servindo como uma desculpa perfeita para aquele gestor que não quer aplicar aquele recurso baseado uma decisão baseada em dados, né? Uma decisão de investimento baseada em dados. Então, a realidade da nossa Amazônia Legal nem faz muito sentido. Depois eu fiquei me perguntando de falar de Amazônia Legal num evento em Manaus, né? Eu faço esse parêntese de ter esse prazer de ter sido selecionado, porque eu nasci aqui. Era uma maternidade, hoje é um hospital. Santa Júlia fica 3 quilômetros daqui. Eu nasci aqui. E já estou residindo há 27 anos em Rondônia, mas já vivi em Lábrea, já vivi em Pitinga, já vivi em Humaitá. Então, eu acredito que quando a gente fala de sustentabilidade, a Amazônia tem que ensinar o resto do mundo. A gente, na verdade, tem que ensinar, porque a gente convive muito mais com a necessidade prática de empregar sustentabilidade, seja nos meios de vida das populações que estão numa cidade grande como Manaus, e eu vou trazer alguns dados para vocês aqui, e tem uma realidade tão díspare. E elas são submetidas a nível de auditoria, talvez com o mesmo rigor. Porque é um projeto que ele pode atingir vários bairros da cidade, e um dos objetivos que eu queria trazer no artigo é para que a gente entenda que os bairros não são iguais.
E quando a gente enxerga essa necessidade e essa marginalização ou a falta de acesso a saneamento, que ela não é distribuída de uma maneira uniforme, a gente consegue aplicar princípiozão. Advogado tem que trazer princípio, né, gente? O princípio da primazia da realidade, então a gente vai julgar de acordo com a realidade. Tá? Então é mais ou menos essa premissa. Eu trouxe alguns dados que eu não tive a oportunidade de colocar no artigo, justamente pelo fato de que a gente tem uma limitação muito grande em relação ao número de páginas. Então, se eu colocasse 2 ou 3 imagens, eu não consegui nem colocar a minha conclusão. E por isso que ele ficou sucinto demais. Mas só para trazer uma abordagem aqui bem geral para vocês, se vocês forem ver... Eu não estou apontando direito, tá? Se vocês forem verificar, a gente tem... eu trouxe só alguns dos dados, né? Mas em relação ao acesso à banda larga, é claro que a gente vai ter uma diminuição em relação ao acesso na Amazônia Legal em relação ao resto do Brasil. Então, essa limitação que nós temos em relação à conectividade, ela também interfere na implementação de algum tipo de utilização de inteligência artificial, especificamente em relação a políticas públicas que iria requerer, de alguma forma, um monitoramento em tempo real. Né? Então, a gente tem limitações. Acontece que essas limitações elas não estão só em relação a acesso. A gente sabe que o saneamento, ele também é um saneamento que ele é distribuído na Amazônia Legal de uma maneira totalmente irregular. A gente tem Manaus, por exemplo, eu até acredito que trouxe no próximo slide, Manaus com um percentual de saneamento muito alto. E se você for colocar municípios do entorno ou até outras capitais amazônicas, você tem ali realidades que a gente podia facilmente confundir com países diferentes. Então, a gente comete, seja no ato de analisar, e aí uma decisão administrativa ou uma auditoria, entender primeiro, né, que a Amazônia Legal ela é uma só, porque ela tem realidades que são bastante distintas dentro dela mesma, e que dentro do conceito de uma cidade, nós também temos estabelecidos critérios muito particulares de acesso a saneamento. Então, partindo dessa premissa, eu pergunto para vocês, faria sentido, trazendo como pressuposto ali os requisitos do ato administrativo, especificamente ali a finalidade e o motivo, um gestor optar por investir em um bairro que tem praticamente uma universalização de um acesso em detrimento de um outro bairro que não tem nenhuma, esse tipo de reflexão não seria útil para vocês na hora de você verificar se aquele ato, né, traz a LINDB mesmo, se aquele ato ele realmente condiz com a realidade? Será que a gente vai realmente deixar ao bel-arbítrio do gestor tomar toda e qualquer decisão, ainda que arbitrária e não fundamentada em dados, agora que nós temos os dados? Então, esse conceito de sustentabilidade, ele vai demonstrar essa discrepância que a gente tem dentro da nossa própria Amazônia Legal. Eu trouxe pouquíssimos dados para vocês, que eu quero mais conversar com vocês do que ficar lendo slide. Então, abastecimento de água, a gente tem exatamente a mesma coisa. Falta de água tratada. A gente tem aqui em Manaus, por exemplo, um percentual muito alto de água tratada na capital. Mas se você olha ao redor, você tem um percentual muito baixo. Coleta de lixo e resíduos sólidos eu trouxe para vocês como referência também. E aí, quando a gente coloca no panorama grande, que eu trouxe de um estudo da professora Flávia, perdoem, ela fez uma comparação em relação à Amazônia Legal e o resto do Brasil, e ela reuniu vários desses índices num índice maior, que eu vou explicar logo à frente, só para mera referência, e o resultado foi um resultado que foi uma surpresa do total de 0 pessoas. É claro que a Amazônia Legal ela tem menos acesso a todos aqueles pontos fundamentais ali que eu diria oriundos da própria dignidade da pessoa humana. Então a gente tem menos acesso a esgoto, menos acesso à água, menos acesso à coleta de lixo e até acesso à energia. Eu falo qualidade de energia.
embora, do ponto de vista proporcional, nós sejamos os maiores geradores de energia. Né? No meu estado, onde eu resido há 27 anos, é o único no mundo em que no mesmo estado tem 2 hidrelétricas. Não tem outro paralelo. Quando a gente faz uma análise do ponto de vista de direito ambiental, a gente não tem nem paralelo para a gente falar de impacto, porque as 2 foram perto, relativamente perto. Então, o resto do Brasil, ele tem muito mais uma uniformidade do que a gente encontra aqui na Amazônia Legal. Então, o resultado dessa análise que a gente faz é o quê? Que a gente não pode analisar a Amazônia Legal como a gente analisa o resto do Brasil. E dentro das decisões que nós tomamos nos estados da Amazônia Legal, a decisão que ela é acertada para o Amazonas, ela não é a mesma decisão acertada para Rondônia. Mas, César, isso é falar o óbvio, mas não é assim que as políticas públicas estão sendo implementadas. Não é dessa forma que estão sendo feitas as repartições dos recursos e, em nível municipal, os gestores estão tomando as suas decisões ainda descolados, seja de uma mínima fundamentação, e a gente está falando o tempo inteiro num painel de dados, de verificação de dados, de consistência dos dados. Então, que justificativa o gestor tem de tomar uma decisão equivocada se ele conhece os dados reais? É realmente dado o direito do gestor errar conscientemente na aplicação de um recurso público? E até que ponto vocês têm um papel de alertá-lo a não fazê-lo, de verificar se existem justificativas plausíveis para aquela decisão? Não é pegar a caneta da mão dele, mas é perguntar como que ele chegou naquela conclusão. E a maior parte das vezes, os dados vão mostrar que eles simplesmente tinham um interesse arbitrário em tomar aquela decisão. Então, esse foi o coeficiente que foi agregado, né? Infraestrutura, meio ambiente, acessibilidade, para usar esse índice de qualidade do entorno. E ele mostrou também nenhuma novidade. Quando a gente fala a parte urbana e rural, dentro da própria Amazônia Legal, a gente tem características de países totalmente diferentes. A zona rural da Amazônia Legal e a zona rural do resto do Brasil têm indicadores que facilmente fariam com que elas parecessem países diferentes. E como vocês já devem estar familiarizados, muita parte das nossas políticas rurais, elas são gerais. Como se o Brasil, com a dimensão continental, ele fosse realmente em todos os seus biomas, em todos os seus ecossistemas, com as mesmas características. E precisasse do mesmo tipo de cuidado. Cuidado ele sempre precisou. Especificamente a nossa Amazônia, constitucionalmente definida como um dos biomas protegidos. A única delas tem uma lei específica, inclusive, que regulamenta esses usos, né? E eu nem vou ter tempo para falar para vocês do nosso PL do licenciamento, né? Mas vem sendo minados esses diques que foram instalados ali de contenção. Quando a gente fala também em relação ao Brasil de todos esses indicadores de meio ambiente, infraestrutura e acessibilidade, o resto do Brasil ele tem muito mais acesso, e eu coloquei ali o estudo da professora Flávia, mostrando por estado, para a gente ver como que em relação aos estados, a tendência dos acessos ela muda, em relação a cuidado ambiental, em relação à preservação do meio ambiente. Então, isso é só para poder demonstrar, e aí com base em um estudo sério que foi feito no âmbito de o QR Code leva diretamente para o estudo, mas ele foi elaborado do conceito já da COP30. Na verdade, Agenda 2030 é o nome da chamada. Então, essas diferenças nossas, elas acontecem a nível de Brasil, a gente viu os dados aqui, mas será que elas realmente existem também a níveis de cidade? Sim, elas existem. Então, eu fiz uma comparação aqui em relação ao estudo que foi trazido do CNJ, falando só índice de desenvolvimento urbano mesmo de 2 bairros aqui de Manaus. Se você colocar o IDH, primeiro ali,
Cadê? Ponta Negra, né? Pegar o maior ali. Adrianópolis, ali, Nossa Senhora das Graças. Você tem o IDH, que seria o IDH, entre outros aqui, seria o IDH dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos fosse um estado e a gente colocar só o bairro, Ponta Negra ia ter o IDH dos Estados Unidos. Só que quando a gente pega aqui o IDH de Novo Israel, sabe qual é o IDH deles, gente? O IDH deles é do Zâmbia. Então, dentro da mesma cidade, eu tenho essa diferença em relação ao acesso a saneamento básico. E como que a gente analisa uma cidade com uma diferença tão grande dessa do mesmo jeito? Como que a gente pode ajudar o gestor a, na hora de tomar uma decisão, ele primeiro conhecer a realidade, porque eu sou servidor público municipal há 20 anos, e eu sei que é um caos, a própria unificação da base de dados é um caos. Se o único interesse que o município deveria ter em relação a ter uma base sólida de dados era para o IPTU, e nem isso ele tem. Então, como que eu consigo dar para ele alternativas para que ele tenha levantamento se nem o próprio métier dele ele está conseguindo atender? Então, nesse sentido, vem a reflexão da utilização do uso da inteligência artificial. Porque, mesmo que o gestor ele não tenha esses dados tratados, ele tem ao acesso dele, pode ser uma base desatualizada, pode ser uma base que precise de aperfeiçoamento ou estruturação dos dados que vão ser trazidos, mas ele tem essas bases à disposição. Se ele já tem essas bases à disposição, ele precisaria de alguém de colher esses dados, tratar esses dados e criar indicadores, para que ele tome uma decisão para um lado ou para o outro, caso ele tenha essa boa vontade de tomar uma decisão baseada em dados. E eu enxerguei, dentro do contexto do estudo, que já existem alguns casos dentro do Brasil que foram utilizados nesse sentido. Eu trouxe só 3 exemplos para a gente conseguir respeitar o tempo, mas que você conseguiu utilizar a base de dados que o município já tinha, um dos casos, inclusive, acho que é o Estado, já tinha, foi feito um tratamento, e você utilizando algum desses modelos de inteligência artificial, você conseguiu antever necessidades. Seria você mover o executivo a ter uma postura não mais de bombeiro apagador de incêndio, mas ele conseguir antever para onde a cidade vai piorar, para onde ela vai crescer, e ele conseguir centralizar esses recursos que são finitos à sua disposição e pessoal menos ainda, para que ele consiga ser mais efetivo nas entregas. Ou ele simplesmente tomar uma decisão arbitrária e ficar claro e evidente para aqueles que têm que cobrá-lo, né, que ele simplesmente está agindo a despeito aos seus próprios anseios ali palacianos, né? E hoje em dia passar vergonha faz com que eles tenham muito mais medo do que o próprio sancionamento, né? Ele virar um meme é muito mais nocivo para os nossos políticos do que realmente ser sancionado. Que sancionado ele parcela, se ele não parcela, ele paga, né? Então, quando a gente coloca a inovação, eu trago para vocês 2 informações aqui. Primeiro, eu nem deveria estar falando isso, até porque eu fui antecedido por colegas que falaram com muito mais propriedade. Mas a gente precisa entender que inovação não é necessariamente algo que a gente não conhece, algo disruptivo. Na verdade, o conceito mesmo de inovação está muito mais ligado a utilizar as coisas que nós já conhecemos de uma maneira diferente. É por isso que eu trouxe para vocês esse apontamento de que muitas vezes é nos exigido apenas usar os dados que nós já temos de uma maneira diferente e não criar metodologias novas para que isso seja colhido novamente. Não é um retrabalho. Você conseguir implementar inovação dentro das atividades, seja suas de auditoria, seja dos gestores mesmo que estão lá com aquela atribuição de dar vazão à política pública, você tem que pensar formas diferentes de você entender
aquilo que você já tem. Então, vamos lá. Isso aqui é inovação. Isso aqui é inovação. Eu peguei duas coisas que já existiam e transformei em outra. Isso aqui é inovação. Todo mundo conhecia a roda e todo mundo conhecia a bolsa. Mas já parou para pensar que em algum momento alguém falou assim, cara, seria legal se eu não tivesse que carregar essa bolsa. Vou botar uma roda nela. Isso é uma inovação. E o afã de você entender que nós temos problemas repetitivos e que a gente pode, de alguma forma, se servir dessa inteligência artificial para poder resolver os nossos problemas, foi a minha intenção de tentar trazer algumas balizas, alguns exemplos, para que os nossos gestores eles consigam colocar uma roda que todo mundo já deve ter ouvido, o próprio Brocardio que fala mala sem alça. Mala sem alça não é legal, mala sem roda também não é legal se ela está pesada. Tá? Então, essa utilização de usos diferentes da mesma coisa, ela acontece para tudo nosso, gente. Você pega uma... Todo mundo conhece a faixa de pedestre? Ela pode virar uma obra de arte. É a mesma coisa, só utilizada de uma maneira diferente, tá? Só para a gente conseguir inserir em relação a essa parte da implementação da IA, já que eu trouxe para vocês os primeiros pressupostos. Eu trouxe 3 casos de uso para vocês. Como eu falei, infelizmente, os gráficos, as coisas todas eu não consegui colocar no artigo porque o espaço era muito pequeno. Mas o primeiro, que dentro do que eu percebo, principalmente dos municípios amazônicos, existe uma... E se comunicou muito com a nossa palestra, o nosso outro painel em relação a emergências climáticas, né? A gente tem uma necessidade muito grande de você ter um mapeamento de vulnerabilidades intramunicipais, para que a gente consiga antever essas ações e vocês conseguir fiscalizar se essas ações antevistas estão respeitando os protocolos. O segundo é em relação à priorização de automatizada de políticas públicas, automatizadas entre aspas, tá? Porque a gente não pode automatizar a política pública, porque existem dentro do núcleo do ato administrativo a necessidade da intervenção humana ou uma decisão que seja explicada, que seja auditável, né? Que você consiga enxergar como que ela chegou naquela conclusão. E, por fim, o planejamento urbano adaptativo com inteligência artificial. O primeiro que eu trouxe como caso, para ficar ali como referência, foi um caso em Sorocaba, que eles usaram modelagem baseada em celulares, né, autômatos, para usar esses dados referenciais, como imagem e tudo mais, para simular a evolução futura da ocupação urbana. Quem está, né, ou tem acesso, ou cresceu em municípios pequenos, pode ser muito mais familiar para vocês esse problema, que era no sentido de que eu tinha um crescimento desordenado, e aí muitas vezes, quando eu tinha uma atualização da lei de expansão da mancha urbana, isso eu falo assim, dos municípios um pouquinho maiores que precisam de plano diretor, não estou nem falando dos minutinhos pequenininhos. Mas você tinha, na verdade, uma expansão da lei de expansão urbana para poder cobrir o que já cresceu. E para aquele que não colocou ainda os sapatos do gestor público, a expansão desordenada obriga que ele leve o atendimento àquelas necessidades essenciais para cada vez mais longe fica mais caro. Se a gente conseguisse, do ponto de vista urbanístico, diminuir os problemas que nós temos, inclusive na Amazônia Legal, em relação a vazios urbanos, em relação ao correto adensamento, e não é botar todo mundo um em cima do outro e fazer uma escadinha, não. É correto adensamento urbano, com certeza, automaticamente, a gente teria uma diminuição muito grande da aplicação de recursos, porque eu tenho eles muito mais coesos. Né? Então, é um tipo de coisa que não é considerada quando a gente tem um planejamento que pega de surpresa. Ele não consegue antever, ele não consegue, às vezes, até direcionar aquela fiscalização dele para aquela área da cidade onde ele sabe que é muito mais provável que tenha ocupações irregulares. Então, o exemplo do Brasil, lá em Sorocaba, projetou uma área urbana que ia aumentar 32% para quase 43% até 2050, e aí ela já conseguiu direcionar os esforços para que isso fosse feito. Outros estudos são feitos utilizando
mapeamento muito parecido com o que foi feito do Google para poder fazer o Google Street View. Algumas cidades elas já fizeram a contratação daqueles mesmos totens ali que ficam fixados em cima dos carros e eles colocam nos carros de aplicativo para poder fazer o mapeamento da cidade, faz mapeamento de buraco, de meio fio quebrado, de placa faltando. E a conta-prestação que a gente teria que dar para esse concessionário, né, o motorista de Uber, ou taxista, ou o que seja, é infimamente menor do que se a gente tivesse que contratar uma empresa para poder fazer esse levantamento, e é um levantamento que é feito praticamente imediatamente o tempo inteiro. Ele vem sempre se validando, tá? Então, eu achei importante. A segunda foi a questão de dados ali, de sensoramento remoto, combinando dados censitários e imagens de satélite para identificar ocupação desordenada. No nosso caso específico, não sei se é o caso dos senhores, até pouco tempo atrás a gente tinha uma dificuldade que parece que o satélite adorava tirar foto só com nuvem da nossa cidade. Quando a gente pega a série histórica lá, muitas vezes você vai voltando no passado, parece que tem uma nuvem que dorme lá, né? Então, isso teria que ser verificado, né? Justamente por essa possibilidade de você aí contratar especificamente essa foto, mas você consegue também, através disso, foi utilizado na cidade de Tiradentes, também em São Paulo, você vê onde tem as vulnerabilidades, aí você consegue direcionar a política pública para que ela seja implementada naquele local que é onde ela vai ser mais efetiva, né? Que é onde ela vai realmente conseguir ser um direito, digamos assim, se a gente pudesse trazer para a administração pública, seria o mais próximo de um custo-benefício que a gente poderia experimentar. E, por fim, eu trouxe, e aí justamente pelo fato da minha formação ser bastante maluca, né? O meu mestrado é em geografia. Então, eu era um advogado fazendo mestrado em geografia. Então, eu não era muito amado. E aí, eu estou aqui no meio de auditores. Então, eu sou advogado, meio geógrafo. Então, assim, é tudo bagunçado. Mas por que eu achei isso importante? Porque a geografia, ela já trabalha com SIG, com o georreferenciamento há muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. E parece que esses dados refinados, eles são simplesmente ignorados. Seja na utilização disso para se transformar numa política pública efetiva, ou muitas vezes, pelo menos no caso que eu conheço, às vezes vocês preferem dados colhidos da internet a você obter dados da universidade. Então, eu já vi, e aí por ser advogado, eu já tive essa oportunidade de defender alguns gestores no âmbito de tribunais de contas, eu já vi questões que foram levantadas em relatórios serem contraditadas porque eu tinha um dado que era um dado genérico, que era um dado regional, sendo que o próprio órgão de fiscalização na época, se quisesse, podia ter se utilizado numa base da Universidade Federal nossa, que era dado não era regionalizado, era do bairro. Eu tinha dado refinado a esse nível de refinamento. Muitas vezes é só você estabelecer uma cooperação e hoje em dia poderia ser feito isso, inclusive, abrir uma API e aí ter acesso direto a esse tipo de mapeamento, o que facilitaria bastante a vida de vocês terem dados confiáveis, né, para que vocês tomem a decisão de sugerir ou não sugerir algum tipo de sancionamento. Então, eu trago em minhas conclusões a necessidade que a gente tem de, ao utilizar a inteligência artificial, seja para automatizar alguma etapa da construção dos próprios relatórios de vocês, ou seja, também para a utilização da inteligência artificial para automatizar, em alguma medida, alguma decisão administrativa que leve a uma gestão diferente ou um emprego diferente de algum recurso, a gente primeiro sempre pensar em relação à privacidade e proteção de dados, né? A gente não pode vulgarizar a utilização dessas plataformas para tudo e qualquer coisa. A gente precisa ter uma política de proteção de segurança de dados. E vazamentos, né? Ainda mais vocês da auditoria, devem estar muito mais antenados para situações que acontecem, onde os dados dos municípios, né, que são os seus fiscalizados, serem sequestrados e o cara pedir Bitcoin para poder liberar,
Nós já tivemos recentemente ataques no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então não é uma coisa que acontece só lá onde no município de Deus me livre, que é onde tudo é esculhambado. Não. Existe uma sofisticação também nisso e a gente sempre precisa partir desse pressuposto da proteção de dados. O viés algoritmo é algo muito, muito, muito preocupante, principalmente no contexto da Amazônia, né? Porque se você tem uma inteligência artificial que utilizou uma base de dados do que estava disponível na internet, o nosso grupo de pesquisa da Faculdade Católica, no DINTER com a PUC do Paraná, a gente está tentando inserir dentro de uma base de dados, por exemplo, a linguagem do povo caripuna dentro da base de dados. Para que tenha, se você tem 100 mil informações de uma coisa, é claro que, como é uma relação probabilística da tomada de decisão, se você não tem representatividade igual, você vai ter uma decisão com um viés algoritmo. Então, a gente precisa ter isso em mente também. E, por fim, a questão da exclusão digital. A gente precisa entender, por isso que eu trouxe o primeiro dado para vocês em relação ao acesso à banda larga, que os nossos jurisdicionados, eles não têm o mesmo tipo de acesso. Ainda que você me fale com certeza que todos eles têm acesso à internet, não se pode precisar ser com a mesma velocidade e com a mesma disponibilidade o tempo inteiro. O que leva a que você não possa exigir uma pronta resposta do mesmo jeito de todo mundo. E isso, do ponto de vista do executivo municipal, é muito perigoso também, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, audiências públicas justificadas como amplas e restritas porque é feita online. É toda a população do Amazonas que tem acesso à internet para entrar no YouTube e ver? Como que a gente está conseguindo se preocupar com esse tipo de representatividade? Não era para ser participativa essas decisões? Então, ficam como reflexões para vocês. Eu acabei já antecipando isso para vocês. E eu trago como reflexão final, já estendendo o meu agradecimento pelo acolhimento que eu tive aqui, que a gente precisa parar de tentar competir. A gente não vai competir com a IA porque a gente já começa perdendo, mas o que a gente tem que entender e buscar é o motivo pelo qual nós somos substituíveis como humanos, tá bom? Muito obrigado, gente.